say you want a revolution, well, you know, we are one to change the world. Oi pessoal, meu nome é Marcelo, eu sou compositor, né, nas horas vagas, sou sociólogo e trabalho com discos, com música, enfim, com venda de discos e livros usados. Eu sou deste meio da música, enfim, sou um apaixonado pela música e venho me interessando muito cada vez mais, sempre me interessei, mas ultimamente venho me interessando muito por política, né? Porque o momento que a gente está vivendo é terrível, é um momento gravíssimo aí enfim, uma caminhada para trás estranha, né? Que não se esperava que fôssemos experimentar a essa altura do campeonato, mas o fato é que estamos. Eu estou muito preocupado com esse discurso que vem se fortalecendo, que é essa aversão à política, né? Como se a política fosse uma coisa demoníaca, ruim, coisa de corruptos. E com isso, pessoal, simplesmente a gente está fazendo o jogo dos mais poderosos, que querem justamente que a gente não pense em política, ache que política não é com a gente, que é coisa dos bandidos e corruptos. Com isso a gente fica tudo quietinho e só vai para a rua quando a gente é meio que abduzido por interesses aí, né, maiores, que, enfim, tem armas na mão para manipularem, né, nossas cabecinhas, e aí a gente vai para as ruas bater panela e tal, mas, né, enfim, ainda há tempo da gente se recuperar disso e voltar a olhar para a política como uma forma eficaz de participação no mundo. O que é a política, a grosso modo? Eu vou tentar aprofundar aos poucos esse conceito na medida em que eu for realizando esses vídeos, que eu vou chamar de música e política. Mas a política é você se colocar, é você sair da condição de oprimido e passar não para de opressor, mas de cidadão participativo, que tenta fazer e colocar a sua voz junto a aqueles que vão decidir o futuro do nosso país, o nosso destino, e você deixar uma marquinha lá, não apenas com o voto, que é o caminho constitucional, oficial, que nós temos hoje no nosso sistema político, mas através de um engajamento que começa no seu bairro, vai para a sua cidade, enfim, você tem, com questões nacionais, você vá para as ruas protestar, você se coloque, você se identifique com grupos e vá junto com esses grupos, crie um conteúdo para que você exija, pelo menos que ele seja ouvido, que ele seja considerado. Então a política, na verdade, é estarmos vivos e estarmos nos colocando no mundo, né? De uma forma igualitária, imaginando, eu acho que as pessoas de boa fé, que haja muito menos desigualdade, né, e muito mais democracia, né, muito mais qualidade de vida para o maior número de pessoas possível, né? E eu resolvi começar esse programa de política e música, que é justamente para pegar o pessoal que gosta muito de rock, gosta muito de música, que eu venho sentindo que está meio assim, isolado. É claro, eu não quero ser injusto com aqueles que estão aí ativos e fazendo coisas e dizendo, compondo ou dando declarações legais, né, quando são possíveis, né, pelos poucos espaços que a grande mídia oferece, por exemplo. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa, por exemplo, pensar na questão da música. Poxa, o rock é um gesto político, depois ele virou mercado também, ou rapidamente virou mercado. Mas eu acho que o rock, por exemplo, e a música popular brasileira, o punk, o rap, tantos gêneros, o reggae, né, eles preservaram uma aura assim, ativa, revolucionária, de energia, de colocar a energia em prática, né? Colocar a energia para o público, né?
E eu comecei a pensar, bom, com quem eu vou começar? Bom, vou começar com John Lennon. Por quê? Porque o John Lennon foi um brilhante, eu adoro o John Lennon, sou bitomaníaco, ele foi um brilhante compositor, né? E o John, ele naquele momento que ele fez Revolution, ele estava pegando a ressaca do movimento hippie, né? Que era aquela coisa de paz e amor, eu vou ficar ali e tal, eu quero paz, poxa, flores e parará, parará, e música. E o John realmente ele não era um cara que tinha um engajamento legal, nenhum dos Beatles, a bem da verdade. Né? E acho que pouquíssimos roqueiros naquela época, né? no ano de 1968. Claro, tem as exceções, Bob Dylan, tinha o Velvet Underground nos Estados Unidos, mas enfim, também, né, como Bob Dylan é dos Estados Unidos. Enfim, o John era aquele cara mais ali do hipismo do paz e amor, né? Quando ele conheceu a Yoko Ono, as coisas se transformaram. A Yoko vinha de Nova York, ela era mais engajada, ela era uma artista plástica, ela participava de um grupo chamado Fluxus, era um grupo muito ativo, muito antenado com a política, né? E naquele momento, além de Nova York, também Paris explodia, os estudantes estavam revoltados com os métodos das universidades, das escolas públicas, né? E queriam renovação, queriam uma nova postura por parte dos educadores, né? Da sociedade de uma maneira geral. Então muitos foram para as ruas com ideias socialistas, né? Muitos deles com ideias socialistas, e então a polícia do De Gaulle mandou descer o cacete neles. Em função dessa energia de Paris, Londres também estava efervescendo com muitas novidades e muitas questões. Tinha a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, o pessoal começou a se tocar de que se eles ficassem muito naquela de paz e amor e viajandão o dia inteiro, porra, os caras iam fazer o que bem entendessem, já estavam fazendo, milhares de jovens estavam sendo mortos no Vietnã, né? Então isso causou no mundo todo, inclusive no Brasil, por causa da situação aqui de ditadura militar, causou muito protesto e se discutia muito essa questão, justamente que eu acho que estava aquela transição mais lá na Europa entre o hipismo, paz e amor, e como Paris efervesceu, né? Então o pessoal começou a pensar em métodos diferentes de se colocar, né, junto ao espaço público, né? E claro, se discutia se isso poderia ser feito de forma violenta ou não. O John Lennon captou aquele momento. Ele, como um dos ícones daquele hipismo, ele captou aquele momento e compôs Revolution, onde ele diz o seguinte: olha, eu quero muito mudar o mundo, né? Eu não quero dar dinheiro para pessoas que têm a mente ruim, né? Eu quero mudar o mundo, mas eu não quero violência, né? O John Lennon estava indo um pouco assim, vamos dizer, cru. Ele estava aprendendo, começando a tomar contato com essas questões mais sérias, né? E estava começando a se colocar, embora de maneira ainda tímida, né? Mas Revolution é aquele momento em que ele se toca de que ele precisa participar das discussões, né? E foi um momento que realmente os Beatles, através dele, né, começaram a se colocar mais nesse sentido. Eu vou dizer, o John Lennon apenas, com essas questões políticas, né? Porque os Beatles eram maravilhosos, mas eles realmente eram um pouco controlados pelo empresário deles, o Brian Epstein, que não permitia que eles fizessem declarações falando de guerra, de política. Eles já tinham dado umas saidinhas ali da curva em alguns momentos, aquela declaração do Lennon sobre Cristo, né, o Paul McCartney quando falou dos experimentos dele com drogas, etc. e tal. Mas sempre era uma coisa assim muito policiada pela mídia inglesa, eles eram os queridinhos da mídia inglesa. E o Brian Epstein segurava essa onda. Quando ele morreu, eles ficaram meio perdidos ali, assim, meio soltos. E a Yoko apareceu nesse momento e fez a cabeça do John Lennon. Eu acho que fez para muitas coisas ruins, mas fez para muitas coisas boas.
E uma dessas coisas boas foi politizar a cabeça do John Lennon, dizer para ele, cara, porra, olha pro mundo aí, que o mundo não é só você ficar aí tomando ácido e viajandão, né, no quarto de som da sua casa. Você é um cara importante, famoso, você tem que se colocar, olha só, tá acontecendo isso no mundo. Vamos lá ver qual que é? Foi isso que o John Lennon fez e é essa mensagem dele em Revolution, ou seja, ele está começando a dizer, olha, eu quero participar politicamente, mas eu não quero violência, eu sou da paz. É uma transição entre o hipismo e uma postura mais radical de uma participação mais enérgica junto à política. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.